as atrações do programa de hoje. No Plantão Médico Bandeirantes teremos a participação da doutora Isabel Martinez, médica dermatologista, para falar, olhem só, sobre queda de cabelo e calvície. Queda de cabelo e calvície. E pelo que eu estava estudando, né, a respeito do tema, a doutora, claro, vai falar melhor, mas a calvície não atinge só os homens, não, né? Então, atenção, você que é mulher também, está na nossa sintonia, a doutora vai falar sobre calvície feminina. E o nosso convidado, a nossa atração musical na segunda parte do programa, Eduardo Araújo, cantor, compositor, ícone da Jovem Guarda, o bom, não é? O rei do rock brasileiro, Eduardo Araújo, relembrando momentos marcantes da carreira, dividindo também as novidades, tem muita coisa bacana, muita coisa legal aí. O Eduardo Araújo está preparando nessa retomada da atividade, nessa retomada aí dos shows, dos eventos, seguindo, claro, todos os protocolos, mas tem muita coisa legal vindo por aí. Então vamos lá, abrir o nosso plantão médico? Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, e abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, estamos já em contato aqui em áudio e vídeo com a médica dermatologista, a doutora Isabel Martinez. Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Prazer é todo meu, Danilo. Obrigada, bom dia, gente, bom dia. Te agradeço mais uma vez, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes para falar de um assunto importante que é calvície, queda de cabelo, que é comum mesmo, não é, doutora? A gente achar que a calvície está mais relacionada e atinge mais aos homens, mas não, as mulheres também sofrem com a calvície, né? Sim, sim, as mulheres sofrem e sofrem muito, tá? Porque existe também a questão da autoestima e as pessoas, às vezes, elas minimizam muito determinadas coisas que às vezes não sentem, né? Então a mulher, ela começa às vezes a perder cabelo, não presta atenção, porque geralmente as pessoas falam, não, olha, é normal, talvez seja de sazonalidade, tem uma época do ano em que você pode perder, está caindo o cabelo, é normal, e não é tão normal assim, né? A gente precisa começar a prestar mais atenção para você poder realmente definir o que é normal ou não, tá? Porque uma vez que você começa a perder e vê que aquele cabelo não cresceu na mesma quantidade, na proporção que caiu, você vai começando a ter um déficit. E isso acontece tão suavemente, às vezes, que a pessoa não presta atenção. Ela geralmente presta atenção quando cai muito. Ah, caiu muito. Aí ela vai e procura ajuda do profissional. Quando cai devagarzinho, cai, para, vai ficando ralo, a pessoa às vezes não presta muito atenção e você acaba se acostumando ao que vê. Então começa a ficar ralo, você acha que é normal porque você não lembra de como você era alguns anos atrás e vai deixando passar e com o tempo vai afetando a sua autoestima. Você não imagina que seja isso, você já começa a se olhar no espelho e começa a mudar a posição, fica tirando foto no selfie às vezes e fala assim, não, essa não tá boa, ai, essa aqui tá parecendo muito meu cabelo, ai, essa aqui tá estranha, e não imagina e faz essa associação de que possa ser isso. Mas, doutora, bom, a gente vai falar do tratamento, né? Você já comentou, pincelou aí dos primeiros sinais, né? De algum indicativo de que tá caindo o cabelo. Mas a calvície, ela é genética, ela é hereditária. E a queda de cabelo é que podem ter outros fatores, como o estresse, é isso? Muito bem, Danila. É o seguinte, ó, a calvície, tá? Como as pessoas... Se fala em calvície, a pessoa pensa no homem, né? Então, a calvície, ela tem um fator genético, que é a alopécia androgenética, que a gente chama, tá? Que acontece no homem. Na mulher, existe também a calvície, tá? Que é a alopécia androgenética padrão feminino, tá? Só que, por exemplo, eles hoje observam que na alopécia androgenética padrão feminino existe a questão da genética, né?
existe a questão hormonal e algumas outras coisas que agravam também. Então, para ficar fácil para vocês, é assim, vamos pensar em calvície na questão genética. Porém, existem outros tipos de alopécia que geram uma calvície, que geram uma rarefação e que não é genético. E a queda de cabelo, como muito bem você falou, Danilo, ela pode ter várias causas. Um exemplo simples, ela pode ser, por exemplo, um indicativo de que você esteja com problema hormonal, como da tireoide, como dos ovários. Você pode ter, às vezes, deficiências, como uma anemia. Você pode ter N problemas, tá? Ou outras doenças, como as doenças autoimunes, que podem estar fazendo com que o seu cabelo esteja caindo. Então, a queda de cabelo é muito importante na questão de que ela pode estar te dando, chamando atenção para um outro problema que você nem imagina. Mas então a calvície, a gente já vai falar sobre queda de cabelo também, mas a calvície então é sempre genética, doutora? Na maioria, a calvície androgenética, tá? Quando a gente fala calvície androgenética, feminina e masculina, ela tem o fator genético, mas tem as coisas que pioram. Danila, é importante as pessoas entenderem o seguinte: as pessoas querem, às vezes, o ser humano, a célula, ela responde assim, e você tem um problema, mas você tem fatores que pioram. Então, você tem a questão genética, tá? Quando eu falo de calvície num padrão genético que as pessoas conhecem, a genética é importante. Só que, por exemplo, você pode me perguntar assim, olha, na minha família nós temos genética, só que um irmão começou a ficar calvo mais tarde, né? E o outro começou a ficar calvo mais cedo. Porque aí eu tenho algumas questões, tá? Tanto da expressão genética, tá? O quanto se expressa naquele paciente aquela genética, tá? Então, vamos falar de uma forma simples. Se eu tenho um padrão, né, de expressão, se vai pesar mais aquela genética, vamos falar assim, tá? Se eu tenho um peso maior, tá? Um peso menor. Para cada pessoa, indivíduo, é diferente, tá? Então, vamos falar expressão assim, que não é bem isso, mas eu não vou complicar. E um fator importantíssimo, eu posso ter a calvície, tá? Tá lá aquele padrão que a pessoa vê, tá ficando ralinho aqui na entrada, tá ficando ralinho aqui em cima, ou aqui no cocoroquim, que as pessoas às vezes perguntam, tá? Mas eu tenho fatores que pioram a calvície. E isso é importante. É genético? É genético. Todo mundo vai ter o mesmo padrão? Vai começar na mesma idade, tudo igual? Não, porque depende de cada indivíduo e dos fatores ambientais que ele vive, da forma com que ele vive, tá? A alimentação, a qualidade de vida, tudo isso também pode influenciar, então, no aparecimento mais cedo, mais precoce ou mais tardio da calvície, então, doutora? Danilo, muito interessante a sua pergunta. Esse também é um fator que influencia, sim, tá? Então, gente, olha, decora o seguinte, ó, eu tenho um fator que é o genético, ele é fixo, ele é desse tamanho aqui, tá? Que pode ser maior ou menor para cada pessoa, tá? Então, eu vivo com o meu fator genético. Para mim, eu vou ter menos expressão, para o meu irmão, às vezes, mais expressão, tá? Então, eu tenho a genética do lado de cá. E agora o que o Danilo comentou, tá? Então, vamos supor que a minha genética tem uma expressão menor, mas eu tenho genética, tá? E aqui eu tenho todos os meus fatores ambientais na vida. Vamos lá, pode ser tudo isso aqui, ó. Alimentação, estilo de vida, a mente. Por que a mente, tá, Danilo? Porque o estresse, que as pessoas às vezes falam assim, tudo é estresse. Gente, não é bem assim, não minimize o que a sua mente vive todos os dias, tá? Não minimize aquilo que você passa de problema e que fica no seu inconsciente como uma defesa, porque isso gera uma reação no organismo, tá? A longo prazo, que nós chamamos de estresse crônico fadigado, por exemplo. E como é que isso reage? Você tem aquele estresse, tá? O seu cérebro, ele vai reagir com produção de algumas substâncias químicas e que vão, ao longo do período que você passa isso continuamente, tá? Eles vão começar a reagir nos seus hormônios e vão gerar consequências, tá? Isso é muito importante, Danilo, eu trazer essa questão dessa explanação do que é um estresse crônico fadigado, porque as pessoas, eu volto a dizer, minimizam o que é invisível aos olhos, o que não é palpável, tá? Eu vou dar um exemplo claro, igual a hipertensão. A pessoa é hipertensa,
Tem dias que ela não está sentindo nada e ela não toma o remédio. Mas aquele problema, aquela hipertensão, ela está gerando uma consequência naquela pessoa toda vez que ela não está com ela estabilizada, tá? Mas ela não é visível, não é palpável, e aí as pessoas esquecem delas. Então, exatamente, Danilo, que você levantou. Gente, o que você consome, o que você come, interfere e muito, porque pode te inflamar ou não, e isso piora, tá? O que você vive e o que é estresse crônico fadigado. Sabe aqueles problemas que a gente tem continuamente, que você olha e fala, eu não tenho solução, eu vivo sob um sofrimento X, Y, Z. Gente, busque, né, ajuda para você conseguir melhorar isto, tá? Doutora, já está chegando, claro, muitas perguntas aqui, muitas dúvidas dos ouvintes, a gente vai abrir em instantes, mas antes uma dúvida geral mesmo que está aparecendo aqui, né? O uso frequente de boné, de chapéu, não é? De qualquer coisa ali que vai abafar, né, o couro cabeludo, não é? Isso tem também alguma relação com a calvície ou com a queda de cabelo? Tem muitos pais preocupados, não é? Que o menino ou a menina só usa o boné na cabeça, fica o tempo todo, vai jogar bola e já fica com a cabeça suada, põe o chapéu, põe o boné. Isso tem alguma relação? Ai, que legal, gente. Muito obrigada pela pergunta. É assim, olha, Danilo, o que que acontece? Vamos pensar. Se eu estou utilizando um boné, tá? E realmente tem adolescente que fica o dia inteiro. Ah, e tem mais um detalhe, tem aquele boné predileto, preferido dele, né? E ele não muda o boné e fica o dia inteiro. A gente tem que pensar em alguns fatores. Por exemplo, se eu uso um boné, né, muito apertado, porque geralmente eu tenho uns adolescentes lá, eles usam muito apertado e fica fazendo, acaba machucando. Então eu posso gerar uma atração sobre o folículo. Por quê? Porque é um movimento repetitivo e contínuo, tá? A mesma coisa, por exemplo, não é do boné, mas quando você puxa o cabelo da sua filha e você faz aquele penteado que fica esticadinho, bem puxado, tá? Você pode gerar uma alopécia de tração, então você piora, tá? A alopécia. A questão do boné também, você tem uma área que vai ficar o quê? Úmida, né? Ela vai ficar abafada. Então, todos nós, temos um funguinho que vive com a gente, vive com todo mundo, tá? E ele, logicamente, ele vai, às vezes, proliferar, né? Aumentar a produção dele ali, vamos falar, ele vai começar a multiplicar dependendo do que eu esteja vivendo naquele momento, tá? Então, tudo que facilita a vida dele é melhor para ele. Então, lugares úmidos, tá? Abafados. Agora, eu mudo o boné, eu não uso ele muito apertado, eu tiro de vez em quando, eu não tenho uma dermatite. Então, você pode utilizar, mas com cautela. Tudo que é no desequilíbrio não faz bem, tá? Então, pode explicar ao adolescente que ele vai ter que ter mais de um boné que ele goste, porque ele tem que botar no sol para pegar um ar, evitar apertar demais. E outra coisa, entender o porquê ele usa boné, né? Porque às vezes eu tenho adolescentes, por exemplo, que têm cicatriz de acne ou que têm acne, e eles usam o boné para esconder a face, porque eles têm vergonha. Então, eu sei que não é a pauta, mas eu estou chamando a atenção também dos pais para poder entender se é só moda. Ah, não, eu já defini que ele usa porque o amigo usa. Veja se realmente é isso. Mas, em suma, tenta tomar algumas atitudes de usar mais de um boné, não usar tão apertado, tentar evitar realmente de usar, tipo, 12 horas seguidas, tá bom? E observar esses detalhes, tá? E com relação à química? É assim, Danilo. A química tem que prestar atenção se a pessoa tem alergia, primeiramente, né? Porque existem pessoas que são sensíveis, né? E tem sensibilidade, pode ter alergia, tá? Se você tem alergia àquele produto químico, seja ele qual for, ou tem alergia a algum produto, ele vai estimular uma reação alérgica e pode gerar uma queda capilar, tá? Então, isso pode acontecer. Agora, eu não tenho alergia, tá? A esse produto. Não existem estudos científicos que comprovem, tá, que aquele produto em específico que não causa alergia, nunca me deu sensibilidade de nada, vai gerar queda, tá? Precisam-se de mais estudos. Porém, eu estou falando sobre a tintura, tá? Você tem que tomar cuidado com o que você faz, porque, por exemplo, tem pessoas que às vezes fazem determinados procedimentos que depois cai o cabelo ou que fica com uma coceira muito grande, tá? Toma cuidado, veja se realmente esse é um padrão normal, né?
que não, na maioria das vezes não deveria ser, porque às vezes o organismo está reagindo e te falando, olha, isso daqui não é bom para mim, tá bom? E tente observar como é que fica depois o seu cabelo, tá bom? Então, tudo isso, Danilo, é uma pergunta importantíssima, mas que traz para as pessoas que elas têm que observar a individualidade dela, porque o que causa para mim não causa para o outro, tá? Doutor, a gente vai abrir aqui algumas perguntas que já chegam dos nossos ouvintes aqui por WhatsApp. Reforçar aqui o nosso número de WhatsApp para o nosso ouvinte mandar perguntas de áudio. 11 999 048756. Já tem a primeira aqui, que a Giovana Guedes separou aqui pra gente. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Tudo bem? Aqui é o Gilberto, do Jardim Universal, Zona Sul de São Paulo. Parabéns mais uma vez pela pauta do programa, como sempre, super interessante. E a minha pergunta para a doutora Isabel é a seguinte. A minha mãe tem 80 anos, ela é portadora de chagas, hipertensa, diabetes e tem tido quedas de cabelo de alguns anos para cá. Essa queda, doutora, tem alguma coisa a ver com esses problemas dela? E que tipo de tratamento a senhora recomenda? Muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigada, Gilberto, pela sua participação. Gilberto, quanto à sua mãe, é assim, as pessoas com mais idade, né? Eu falo que não é mais idade, eu falo que é o melhor momento da vida, sim. Né? É aquela pessoa mais experiente, é uma evolução. O que a gente tem que observar, tá, gente? E isso vai para o Gilberto, com muito carinho pela participação, e para todas as pessoas que têm as suas mães, que cuidam com tanto amor assim, tá? E essa preocupação. Eu sei que muitas pessoas tomam medicações, tá, Gilberto? Então, assim, algumas medicações podem estimular a queda capilar, só que é importante que você leve ela ao médico, tá? Para quê? Porque a gente consegue observar qual medicação ela usa, porque não necessariamente, por exemplo, ela ter a doença de Chagas, neste momento é a doença de Chagas, por exemplo, que por consequência de ter as suas características, faz com que o cabelo caia. Pode estar caindo por outros motivos. E quando a gente analisa esse paciente, a gente vai olhar ele por um todo, tá? E por que por um todo? Porque, por exemplo, com a idade, a gente já entrou na menopausa. Então, eu não tenho um hormônio, que é o estrogênio, né, que defende a gente de certa forma. Às vezes, esses pacientes podem evoluir com uma inflamação no couro cabeludo, tá? Que não para com o tratamento normal para calvície, por exemplo, para alopecia androgenética, tá? Porque existe um tratamento específico para alopecia androgenética. E você vê, e isso vai para muitos que estão ouvindo também, que a gente começa a tratar o paciente assim, por exemplo, eu trato há anos para minha alopecia androgenética, mas não melhora. Significa que eu não tenho somente uma alopecia androgenética, eu posso ter um padrão inflamatório associado. E neste caso, eu preciso intervir com outras medicações. Então, o que eu quero te dizer, e para você e para todos, leve ela, tá? Certíssimo você perguntar e se preocupar, não desista nunca, tá de parabéns. Por quê? Não é porque nós somos idosos, porque tomamos vários remédios, que é normal ficar caindo o cabelo. Dá sim para a gente controlar, tá? Como qualquer outro problema de queda capilar, é uma questão da gente buscar o problema, saber exatamente o porquê está caindo, tá? E isso a gente só consegue olhando cada pessoa individualmente para ver cada remédio que ela toma, como é a vida dela. O paciente idoso, por exemplo, não sente muita sede, a gente tem que estimular ele a beber água, tá? Ver qual é o alimento dele, como ele está se alimentando, porque o idoso também altera o pH, normalmente todos os idosos alteram o pH do estômago, e isso interfere na absorção de proteína, tá? E a proteína é muito importante para o cabelo também, tá bom? Porque, por exemplo, uma falta de proteína deixa ele mais quebradiço. Então, eu espero ter te ajudado, tá? O importante é você levar sim e observar esses detalhes. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a médica dermatologista doutora Isabel Martinez. A pauta, o tema do Plantão Médico Bandeirantes de hoje é calvície e queda de cabelo. Muitas mensagens já aqui no nosso WhatsApp. Vamos colocar mais uma do nosso ouvinte. Bom dia, Danilo Gobato. Eu gostaria de perguntar à doutora Isabel
o que ela acha a respeito da cirurgia capilar que agora é realizada aqui no Brasil. Grande abraço, Edson Gonçalves do Ipiranga. Muita gente fazendo a cirurgia, não, doutora? Muita gente. Edson, obrigada pela participação, gente. Obrigada, Danilo. É o seguinte, muito legal a sua pergunta, porque as pessoas imaginam, Danilo e Edson, que você vai fazer uma cirurgia e que você, né, vamos falar agora de calvície, vamos falar diretamente para o homem, tá? E para a mulher também, porque você também pode fazer essa cirurgia. Mas as pessoas imaginam o seguinte, eu vou fazer um transplante capilar, tá? E como é feito esse transplante? Eu tenho que ter uma área doadora, tá? Minha, e eu tô botando a mão aqui atrás, por quê? Porque geralmente esta é a minha área doadora. Porque esta área, tá, da região aqui occipital, que é aqui atrás, tá? O coroquinho aqui, onde a gente deita a cabeça, tá? O que acontece? Aqui é uma área que não sofre, tá? As consequências de uma alopecia androgenética tradicional, tá? Porque existe a difusa, existe outras coisas, mas a tradicional, a comum que vocês conhecem, ela não sofre tanto essa consequência. Então, eu fico com uma área doadora que não sofre a ação desse hormônio final, tá? E não afina o cabelo, ok? De uma forma geral. Existem as particularidades. Porém, o que acontece? Se eu pego um folículo daqui e coloco aqui, tá? Então, eu peguei, ó, vou pegar uma caneta para vocês entenderem. Peguei meu folículo, transplantei e coloquei aqui. Aí eu vou pegar outro, vou transplantar e vou colocar aqui, ok? Gente, esses dois aqui, eles não vão sofrer as consequências dos hormônios, correto? Mas todo o restante que tem ao redor vai sofrer se eu não tratar. E isso é o importante. A alopecia androgenética, ela tem que ser tratada. E como é o tratamento? Ah, eu vou tratar uma vez e nunca mais vou tratar? Não. Você tem alopecia androgenética, tem genética, tem padrão, a gente vê na característica, na dermatoscopia, na tricoscopia, que a gente vê que o paciente está, né, com alopecia androgenética. Eu vou orientar esse paciente que ele tem a questão genética, ele vai ter outros fatores, ele precisa tratar eternamente. Aí eu já sei que todo mundo que ouviu isso falou, ai meu Deus, que saco, vou ter que tratar eternamente. Gente, talvez o cabelo seja um indicativo de que você precisa se olhar todos os dias e você não se olha. É um pouquinho de amor para você todos os dias. Quando você fizer a cirurgia, ele vai melhorar, tá? Porque você vai colocar novos folículos para dar volume. Porém, com o tempo, se você não continuar tratando clinicamente o seu cabelo, ao redor, como eu falei no início, vai afinar, tá? E aqueles pontinhos vão ficar do mesmo jeito, porque aqueles folículos não alteram com o hormônio. Eles não são sensíveis a afinar com os hormônios, tá? Com o hormônio que gera a alopecia androgenética, que é aquilo. O que é alopecia androgenética? Vai ficando fininho, 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 até que não nasce mais, tá? Então, a cirurgia é legal, ela é muito boa, ela é indicada, ela traz pra gente uma questão da autoestima, eu acho super válido, muito importante, porque a gente tem que buscar a se ver bem, né? Porque é isso que nos move todos os dias também, é o que você olha, né? Agora, não deixem de tratar, gente. Não comprem gato por lebre, por favor. Sempre tratem, aí sim você vai ter ótimos resultados. Doutora, mas eu não sei se é só uma impressão, mas tem alguns conhecidos que já fizeram, né? A gente vê também algumas personalidades, alguns artistas aí na internet, e que parece que alguns pega mais, essa impressão que eu tenho, né? De que funciona melhor para alguns. Tem isso, alguns aceitam melhor esse transplante, né? Capilar, e outros não. O organismo pode rejeitar? Tem isso? Ó, é assim, você tá certíssimo, Danilo. Existem alguns fatores nesse caso, tá? Técnicas diferentes, realmente indivíduo, né? Danilo, uma das coisas mais importantes que eu sempre falo, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar ao público eu bato na tecla, você é um indivíduo único, nunca esqueça disso, tá? Então, eu quero ficar igual fulano. Não, porque cada organismo vai reagir de uma forma.
E sim, quando nós fazemos transplante, eu tenho um percentual, tá, que pega e um percentual que não vai pegar. Estou falando de uma forma leiga, tá? Tem pessoas que vão responder melhor do que outras, falando de outra forma, tá? Mas sempre existe uma resposta. E existe também a questão da técnica, tá? E existe também, Danilo, as pessoas que também não continuam tratando. Porque aí pega, fica bom, mas às vezes a pessoa não trata, vai afinando ao redor. Porque as pessoas imaginam que essa área doadora é infinita. Ah, tira daqui, põe aqui, tira daqui, põe aqui, tira daqui, põe aqui. Só que, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu tiro um folículo, tá? Uma unidade capilar, eu tiro ela total. Então, aqui não vai ter mais aquela unidade capilar. Então, não tem aquela coisa assim, ah, eu vou tirar daqui, depois eu tiro de novo, tiro de novo, tiro de novo. Não, existe um número que eu posso tirar, depois eu não tenho mais para tirar. Por isso é tão importante o tratamento, tá? Contínuo, de se cuidar, não tem problema, tá? Cuide-se, porque aí você vai ter sempre uma área aqui em cima boa, né? E a área doadora, você sempre vai tirar o mínimo para você poder transplantar. E esse é o método mais avançado hoje, doutora? Mais moderno? Existem algumas técnicas, né, Danilo? O que acontece? Existe a técnica que você corta, né? Você tira uma faixa, tá? Existe o FUI, que nós chamamos. O que é o FUI, tá? Há uns anos atrás eu fui para os Estados Unidos para estudar com um colega, que ele é presidente da Academia Americana, né? E é assim, ó, o FUI é isso aqui, ó. Imagina a ponta de uma canetinha, tá? E aí eu vou retirar cada unidade folicular, ok? Então eu vou lá com isso daqui e tiro. Anestesio a região e vou tirando um por um. Depois eu conecto um por um. Ou eu vou lá, faço uma cirurgia, tiro uma faixa aqui atrás, tá? Do couro cabeludo. Pego esta faixa, ok? Aí nós temos os auxiliares, tá? Eu não faço cirurgia, eu sei, porque eu gosto de estudar tudo aquilo que envolve o que eu trabalho, né? Eu preciso saber o olhar, né? Até quando é bom, quando não é bom, até para eu poder indicar para o paciente, falar, ó, agora você tem que fazer transplante. E o que acontece? A gente pega aquela faixa, corta pequenininho, tá? Então, o que é pequenininho? Eu vou separar cada fiozinho, gente, cada unidade folicular. Por isso que é cortar pequenininho. Ah, eu vou fatiar? Não, eu vou lá com o microscópio, pego cada unidade, depois eu transplanto. E aí, existe a técnica. Eu vou transplantar na direção X, Y e cada desenho, porque a gente, né, desenha o paciente antes, tá? Para o paciente ver até onde vai, o que é importante, qual é o local que eu vou colocar mais, colocar menos. Então, tudo isso é uma arte mesmo, tá? Eu falo que é um trabalho, é igual quando a gente trabalha rosto do paciente, é uma arte, é a arte de esculpir, tá? Não é uma coisa simples, coloca aqui, tira ali, bota de qualquer direção, o folículo vai nascer em qualquer direção. Não, existe toda uma arte nisso, que é muito importante e que a gente se preocupa, que é a arte do cuidar do indivíduo individualmente. Pessoal adorando aqui as explicações da doutora Isabel Martinez, aqui o Anderson Rodrigues, parabéns, doutora Isabel, pela didática na explicação para leigos, o Carlos Borba também elogiando a explicação da doutora, não é? É importante mesmo explicar direitinho, não é? Para a gente entender esse processo, né? O que há de mais avançado na medicina hoje, em se falando de calvície e queda de cabelo. Aproveitar aqui que um ouvinte levantou aqui no chat, ele disse o seguinte: deve doer, hein, esse processo. É dolorido mesmo o tratamento? Não dói não, porque você tem anestesia, né, Danilo? Você tem que fazer sobre anestesia, então é bem tranquilo, tá? É lógico, né, gente? Toda cirurgia depois requer um repouso, uma coisa, mas não é nada, tá? Não é nada. E cada ser humano tem um pouco mais de sensibilidade no pós, mas não é assim, tá? É igual, por exemplo, quando eu faço o tratamento nos pacientes clínicos, né? Em que às vezes eu preciso estimular o bulbo, em que às vezes a gente precisa fazer injetar um pouco de substâncias para poder o estímulo, porque cada paciente, quando você tem alopecia, eu tenho que saber o que está acontecendo para naquele momento entrar. Você sabe, Danilo, que é importante, até para eu falar uma coisa, o homem acha, vou deixar um alerta, porque eu vi que tem muitos homens, tá, nos ouvindo, os homens acham que toda queda de cabelo, quando ele olha, meu cabelo tá caindo, isso é calvície. E eu queria deixar um alerta, tá, Danilo, para vocês homens. Por favor, nem sempre, quando o seu cabelo cai,
é a questão da calvície androgenética, tá? Da genética. Você pode ter outras alterações que fazem o cabelo do homem cair. Eu tenho muitos homens na clínica que às vezes apresentam uma alopecia areata local, que cai o cabelo, alopecia areata difusa às vezes, que cai como se fosse um padrão de calvície. Eu tenho pacientes que têm líquen plano. Homens, eu sei que vocês vivem sobre uma pressão muito grande, eu sei que existe uma responsabilidade, eu sei que existe toda uma cultura, tá, de que aquela coisa do homem sempre olhar para o externo, olhar para a família, mas ele olha pouco para si, tá? Então eu quero deixar, Danilo, essa análise, esse pensamento para vocês, dividir com vocês. Eu tenho atendido muitos homens que por estresse, por vida, por condições, né? Por exemplo, eu tenho homens que têm dermatite seborreica, né? Que tem uma descamação intensa no couro cabeludo, não tem cura, mas tem controle. Tem homens que, por exemplo, homens e mulheres, que a dermatite seborreica é estimulada por um processo inflamatório intestinal, e eu só consegui, né, estabilizar esses homens depois que nós vimos essa questão do intestino. Então, assim, gente, o que eu gostaria de deixar aqui de mensagem muito importante para o homem, nem sempre toda queda capilar, que você vê que seu cabelo está ficando ralo, está caindo, é calvície. Vou deixar para lá, não tem jeito. Não é isso. Às vezes é uma outra doença e muitas das vezes hoje em dia a gente vê isso, tá? Que o homem também sofre de queda capilar por outros motivos, tá bom? Ouvinte final de telefone 9301, não deixou o nome aqui, mas disse que deve doer só no bolso então, né, doutora? Aí é verdade, sim, né? Mas olha, Danilo, você sabe que com o tempo eu aprendi uma coisa, né? A gente às vezes compra, eu brinco, né? A mulher vai lá, né? Às vezes a mulher vai lá, compra um sapato e fala assim, nossa, esse sapato é maravilhoso. Aí quando ela vai comprar alguma coisa para ela, para a beleza dela, para ficar bonita, ela fala, nossa, isso aqui é caro. Então, o caro e o barato é relativo, né? Verdade. Mas, lógico, tudo dói no bolso, mas é relativo. Por que eu tô falando isso? Porque o mais importante é as pessoas começarem a sair dessa estação da escassez própria. Para ela, tudo é caro, mas para o outro, ela gasta, ela compra, ela vai. Entenda, tá? Esse é um pensamento só para vocês refletirem, né? Tudo para o pai, para a mãe, não, para mim não, para mim não. Tudo é caro, mas quando vai para o outro sempre, não, gasta e fala assim, gente, mas eu gastei e nem senti. Então, realmente, né, não é barato, mas não sei se vai doer, talvez vai te gerar uma autoestima tão grande que você vai multiplicar o seu dinheiro porque você se sente bem, feliz para falar com as pessoas, não se esconde. Então, isso é muito relativo, né? Mais perguntas aqui do ouvinte Bandeirantes. 11 999 048756. Bom dia, Danilo. Meu nome é Cláudio, eu falo aqui de Santos. Eu gostaria de saber se aquele famoso remédio para calvície, se ele interfere no desempenho sexual masculino. Obrigado. Muito obrigada. Gente, é assim, ó. Depende, tá? Depende. Existe sim o histórico, tá? Mas não é um percentual alto. Eu tenho alguns pacientes que tomam, tenho alguns que não tomam. Tenho pacientes que a gente utiliza topicamente, tá? Isso é uma utilização que a gente chama de off-label, né? Nós fizemos agora, eu fiz um estudo junto com o pessoal da Unifesp, da farmácia, para a gente mostrar até a questão de absorção sistêmica quando a gente usa ele topicamente, que nós queríamos provar se tinha ou não absorção sistêmica, se daria repercussão sistêmica, que eu quero dizer, gente, no organismo, tá? No sangue, tá? E consequentemente também nessa questão de chegar até a alterar, né, da impotência, alguma coisa assim. Então, assim, o de tomar, tá? Existem estudos que, sim, você pode ter uma interferência. É uma interferência momentânea, tá? Por quê? Porque você toma, teve essa interferência, você para e ele volta ao normal. Isso é o que diz a literatura, ok? E por que isso? Porque se você tomasse o remédio e ela ficasse, né? Então, você não precisaria tomar o remédio todos os dias, porque, teoricamente, ela estaria bloqueando todos os dias com um comprimido só. E não é assim que funciona. Você tem que tomar esse remédio todos os dias
para você ter o efeito dele, né? Porque quando você toma uma medicação, ele tem um tempo que ele vai chegar no que a gente chama de platô, tá? Ele vai chegar lá no pico, né? No sangue, naquele pico, e depois ele começa a baixar o nível dele no sangue. Então, ele vai indo embora, ok? Você tem que tomar o remédio todos os dias porque ele não fica continuamente. Então, quando você retira a medicação, teoricamente, o paciente que teve isso realmente volta ao normal. Por que eu estou falando teoricamente? Porque eu estou falando da literatura. Eu não posso falar, tudo volta ao normal. Sim, a literatura diz que volta ao normal porque você tirou a medicação. Agora, a questão importante é, a maioria sofre isso pelos estudos? Não, gente. Isso é um percentual muito, muito, muito pequeno, mas infinitamente pequeno, tá? Algumas vezes até se questiona se às vezes a pessoa não está passando por algum problema, porque vamos combinar, né? Imagina que você esteja com um problema. Olha, com problema em casa, com problema no trabalho, nós estamos na pandemia, às vezes falta de dinheiro, um problema com o filho. Gente, não existe pessoa no mundo que, cheio de problemas, às vezes vai chegar e falar assim, nossa, eu vou ter uma noite de amor maravilhosa. Não, não funciona, porque você está com tanto problema que aquela outra parte do desejo sexual também não vai funcionar, porque são vários problemas que a gente está vivendo, tá? E isso também, Danilo, é muito importante, porque às vezes o paciente deixa de tomar uma medicação que para ele faria bem, né? Trataria por coisas que ele acha que vai acontecer, mas que ele esquece que outras coisas interferem nisso também, tá? Então, eu espero ter explicado, eu sei que eu me estendi um pouquinho na explicação, mas eu acho que falar sobre essa medicação é importante, porque a gente tem que desmistificar e trazer para vocês que cada indivíduo é único. Então, a definição de que você vai tomar ou não é sentar com o seu médico, ver os prós e os contras, tá? Ver o momento em que você está vivendo. Só tem isso para tratar a alopecia androgenética? Não, não só tem isso, tá? Então, você pode tratar com outras coisas, ok? E ele vai te explicar qual é o percentual de eficácia disso. Doutor, o Afonso Celso Ramos pergunta aqui no nosso chat do YouTube. Bom dia, eu fiz o transplante capilar há mais de 20 anos e não ficou bom, eu perdi praticamente todo o transplante. Será que ainda tem jeito? Foi aquilo que você colocou, né? Que precisa haver também a manutenção clínica, né? Do transplante, né? Mas nesse caso, passado tantos anos aí, ainda tem jeito, doutora? Olha, a gente tem que ver se ele tem área doadora, qual que é a área, porque assim, primeiro eu tenho que ver qual é a extensão que eu tenho de rarefação, tá? Depois, o que é a extensão de rarefação? Quanto está calvo, né? O quanto eu tenho de abertura. Depois disso, tem que ver a área doadora. Se eu tenho área doadora para isso, tá? Eu quero botar 2.000, 3.000, 4.000, então, unidades. Eu preciso saber se eu tenho área doadora para isso. E é muito interessante a sua pergunta, porque, novamente, eu venho falar, o paciente, quando ele faz o transplante, ele tem que continuar com o médico, eu falo clínico, porque, geralmente, o cirurgião que faz o transplante, eu sei porque eu tenho alguns colegas que fazem, então é assim, a gente trata, encaminha para o colega faz o transplante, devolve para a gente e a gente vai acompanhando esse paciente, porque em cada momento a gente precisa, às vezes, entrar com uma medicação diferente, hoje em dia tem várias coisas e cada pessoa reage de uma forma. E outra coisa importante, às vezes deve estar caindo por um outro fator que o paciente acha que é só androgenético e não é. Pode ser alterações outras, problemas intestinais que estão inflamando. Quer dizer, tem N fatores nesses 20 anos que pode ter piorado ele. Não necessariamente o problema foi do transplante. É isso que eu quero dizer, tá? Não é que o transplante, às vezes, deu o problema e não ficou bom. É que todo o seu cabelo que não foi transplantado ao redor, ele foi afinando, tá? Porque você transplantou uma área, mas tinha cabelo ao redor, seu daquela região. Esses cabelinhos que estão aí, que não são transplantados, se você não tratar, eles vão sofrer a consequência da alopecia androgenética. Então, eles vão ficar finos. E aí, com os anos, você só vai ver alguns cabelos, né, ali, e o restinho ralo. Aí você vai falar, será que foi o transplante que caiu? Não, na realidade, o que caiu, ou o que sumiu, é o seu cabelinho que tinha, tá? E o transplante ficou, porque ele geralmente não sofre as consequências do hormônio, tá? Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora dermatologista, a Isabel Martinez, médica dermatologista Isabel Martinez,
Hoje, no Plantão Médico Bandeirantes, o tema é calvície, queda de cabelo, e já convido o ouvinte a continuar aqui conosco, sintonizado na Rádio Bandeirantes, porque daqui a pouquinho tem o cantor Eduardo Araújo, cantor e compositor, ícone da Jovem Guarda, o bom, relembrando aí momentos marcantes da carreira, dividindo as novidades também, muita coisa legal que o Eduardo Araújo está preparando para essa retomada aí do setor, né, da indústria do entretenimento. Mas antes, dá tempo da gente responder mais algumas perguntas aqui dos ouvintes, que tá caindo de mensagem aqui para a doutora. Vamos colocar mais uma aqui. Danilo, bom dia a toda a Rádio Bandeirantes, bom dia a doutora que está aí. Eu tenho uma dúvida. Quem tem caspa ou seborreia tem perigo de adquirir calvície? Obrigado. Obrigada. Olha só, a calvície, tá? Androgenética, você tem que ter a questão genética. Porém, quem tem dermatite, tá? Pode ter queda capilar, tá? Por quê? Porque a dermatite, que é esse processo inflamatório do couro cabeludo, tá? Ele é piorado por estresse, para quem tem sabe disso, né? Agora, uma coisa interessante que acontece. Às vezes, o paciente tem uma dermatite seborreica, ele acha que aquela ali é só uma dermatite, não foi diagnosticada como dermatite, às vezes, ele viu, tem descamação, não, isso é uma dermatite, meu amigo tem, e às vezes não é uma dermatite, pode ser uma psoríase, tá? E essas lesões inflamatórias do couro cabeludo, sim, podem levar queda capilar, tá? Diferente, tá, da alopecia androgenética. Por quê, gente? Eu tô só puxando esse gatilho de falar, androgenética é genético. O genético vai sofrer a questão do hormônio que vai afinar. Só que se eu tenho dermatite, tá? Eu posso ter queda capilar, sim. Por quê? Porque eu inflamo o couro cabeludo, aí tem a proliferação do meu funguinho e fica piorando e coça e inflama, para. Então, eu posso ir desenvolvendo uma queda capilar com o tempo, uma lesão naquela região, pequena ou grande, vai depender. E se o paciente tiver genética, vai piorar a alopecia androgenética dele. Então, ele é um fator que pode sim contribuir para a queda capilar. Mais uma aqui para a gente encerrar aqui a participação da doutora Isabel Martinez nessa edição do Bom e do Melhor. Vamos lá. Bom dia, Danilo. Aqui é o Salvati da Vila Sabrina. Eu gostaria de saber se a brilhantina que usei muito nos anos 70 que me deixou careca, pois eu sou o único da família assim. Muito obrigado e parabéns aí pelo programa, hein? Foi sorteado o nosso ouvinte, doutora? Nossa, gente, muito obrigada pelo carinho. Olha, eu não tenho como te falar que foi, tá? Porque, às vezes, você pode ter sido geneticamente o sorteado da família, tá? Porque é o que eu falei para você, lembra dos meus potinhos, né? Aqui são os meus irmãos, tá? Eu posso ter genética familiar lá do meu bisavô, do meu avô, da minha avó, tá? Porque as pessoas acham da minha avó lá, então eu posso ter minha genética. Cada irmão pega o seu potinho de genética, né? O seu pode ter sido esse, né? E dos seus irmãos, às vezes, foi só a tampinha, ninguém nem viu, ficou só pequenininho ali. E, logicamente, que dependendo de como você, né, cuidou do cabelo e teve aquela questão até que eu estava falando, de algumas alterações que a gente tem no cabelo no decorrer da vida, pode ter piorado, sim. Agora, se foi dela, não vou poder te dizer, mas eu votaria mais em analisar o contexto do que falar que foi ela exatamente, até porque se você usou ela por tanto tempo, ela foi muito importante para você, né? Ela fez parte da sua vida, te deixava bem, né? Você se sentia confiante com ela ao utilizar. Então, não vamos botar a culpa em alguém que que foi tão seu companheiro por tanto tempo, que te motivou, que te deu aquela autoestima no momento. Acho que não, né? Não sei. Vamos deixar para a vida responder, mas não vamos reclamar dela, não. Ouvinte final do telefone 4655 faz uma pergunta interessante aqui, que é a dúvida de muita gente mesmo, viu, doutora? Que é sobre lavar ou não o cabelo todos os dias. Essa é uma questão, né? Sim. O que acontece? Você pode sim, Danilo, lavar o cabelo todos os dias, tá? Não existe problema nenhum nisso, pelo contrário. Quando a pessoa tem muita oleosidade no cabelo, tá?
ela precisa lavar o cabelo todos os dias. Quem sofre com isso não é o couro cabeludo especificamente. Quem sofre é mais a haste do cabelo, tá? Porém, o que sofre? Porque quanto mais você lava, você vai tendo alteração da haste capilar. Só que olha que interessante, para isso você tem um bom condicionador, tá? Então você pode sim lavar o seu cabelo. E, gente, Danilo, vou dar uma dica para todo mundo aqui. Cabelo, tá? Não é para lavar a haste com shampoo, ok? O shampoo é feito para lavar o couro cabeludo, tá, gente? Então, pegue o seu shampoo e lave o couro cabeludo, porque é ali que eu quero tirar o resíduo, tá? Na haste vai cair aquele shampoo, mas não precisa esfregar. Às vezes a gente pega mais shampoo e passa no cabelo. Não precisa passar na haste do cabelo, tá, gente? Shampoo é para couro cabeludo, tá? A haste do cabelo, depois que você lavou com shampoo, você passa um condicionador adequado para o seu cabelo. Uma outra dica importante que eu vou dar, não use água muito quente no couro cabeludo, tá? Por quê? Porque a água quente vai piorar, estimular mais a oleosidade. Então, com isso, também não use secador muito quente no couro cabeludo, tá? E se você tem oleosidade excessiva, trate todos os dias sim, lave o seu couro cabeludo. Por quê? Porque se você deixa de lavar o cabelo, por exemplo, eu lavo ele a cada 2 dias ou 3 dias. Essa oleosidade em excesso, ela vai se transformando em inflamatória para o couro cabeludo e também pode estimular, tá, a queda capilar. Então, é importante que você use o seu shampoo adequado para você, tá? Se você tiver alguma dúvida em relação a algum problema que você tem no seu cabelo, pergunte ao seu médico, tá bom? E você passe condicionador na sua haste, mas pode lavar sim. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Isabel Martinez, médica dermatologista, falando hoje sobre calvície e queda de cabelo. Doutora, obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, e os ouvintes estão adorando. Muitas perguntas, muitas mensagens ficaram de fora, mas a gente já marca uma próxima, pode ser? Pode, claro, com muito prazer. Muito obrigada, Danilo, pelo seu carinho, tá? Muito obrigada ao ouvinte. Hoje eu trouxe algumas questões masculinas, tá? Bati bastante o papo sobre isso, Danilo, porque é o que eu falei, o homem é sempre o esquecido, assim, nessa questão, né? Ele se preocupa, mas ele esconde essa preocupação por uma crença, né, de que existem outras. E por isso que eu trouxe muito à voga essa questão do homem, tá? Mas podemos sim marcar uma outra, porque é muito importante a gente falar, existem várias doenças capilares, na questão também que acomete a mulher. E vou deixar um presente para vocês com uma dica, tá? Se vocês observarem, tá, gente, que mulheres que vão prender o cabelo e que o seu cabelo, tá? Antigamente você tinha que dar 3, né, voltas no seu elástico. Hoje você está dando uma. Se você observar que vai para o sol e está ardendo o couro cabeludo, tá? Ou que você está mudando muito o cabelo para poder disfarçar, tá? Que você acha que está vendo o couro cabeludo, isso pode ser um sinal de calvície. Essas dicas simples e fáceis fazem com que você comece a se observar. Então, cuidem-se. Muito obrigada, Danilo, pelo carinho, pela confiança, e obrigada a você, ouvinte, que vocês tenham um final de semana muito abençoado, e nunca esqueçam que vocês são únicos e que é muito importante, porque você deu uma rateada. Você. Então, cuide-se. Isso não é bobeira. Isso é você. Deu uma rateada aqui na conexão da doutora Isabel Martinez, mas já agradecer aqui pela atenção, pelo carinho e desejar aí um bom fim de ano, boas festas. Obrigado, viu, doutora? Acho que perdemos, né, Gi? Acho que perdemos o contato com a doutora, mas fica aqui o carinho. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu dei tchau, beijinho, porque eu pensei que eu tinha sumido. Eu falei, tchau, beijinho, Vitor. Beijinho aqui. Doutora, obrigado. Bom fim de ano pra você, hein? Obrigada, gente. Um beijo. Até. Fiquem com Deus, viu? Obrigada pelo carinho. Beijo grande. Tem um chamado.